Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de vocês. E, gente, eu quero deixar uma reflexão aqui sobre o livro de Mateus no capítulo 8, que fala do centurião de Cafarnaum. A palavra diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse o Senhor: meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pessoal, o assunto principal aqui do capítulo 8 de Mateus é a incredulidade. O que mais admirou a Cristo aqui, nessa passagem, não foi o centurião crer que Cristo ele curaria o seu servo. O que mais admirou aqui em Cristo, em relação ao centurião, foi em reconhecer que Cristo era aquele que detinha toda a autoridade. Ou seja, reconhecer que Cristo era o Senhor, que haveria de vir a Israel e a salvar o seu povo. Eu não sei o que levou esse homem, a esse centurião, a crer nisso, mas a passagem ela deixa subentendido, ou seja, deixa implícito que ele reconheceu que Cristo era o Senhor, era o Salvador de Israel. E a prova disso é que no verso 10, Jesus fala aqui, aliás, no verso 11, ele fala aqui de fé para a salvação, ou seja, fé para reconhecer que ele é que Cristo, né, que ele era o Senhor, que haveria de vir, né, e para salvar, para retirar o pecado do povo, né? Não é à toa que no verso 11 ele diz: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão, né? Aqui Jesus Cristo fala da salvação futura, né, dos gentios, que muitos, apesar de não serem judeus, muitos seriam salvos e se assentariam com Abraão, Isaque e Jacó. Então Cristo reconheceu aqui essa fé no centurião, né? Porque o centurião aqui reconheceu que ele era o Senhor que detinha toda a autoridade, ou seja, ele era o Senhor e Salvador. Isso foi o que admirou. E quando ele diz que não viu nenhuma fé tamanha em Israel, porque os judeus não acreditavam nele, né? Até hoje a Bíblia diz que o véu é posto sobre eles, né? Então essa foi a fé que admirou a Cristo, né? A fé em reconhecer que ele era o Senhor, né? Porque muitas vezes nós achávamos que essa passagem, o foco era a cura do servo. Não, essa passagem ele quer ensinar, né? Ela ensina sobre salvação, não é? E no verso 12 lá ele diz assim: mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui Cristo fala do julgamento futuro de Israel, dos judeus, não é? Os súditos do reino que está escrito aqui são os judeus que no julgamento futuro de Israel, após a grande tribulação, continuariam a não crer no nome dele, não é? Então o foco aqui realmente é a incredulidade. E Jesus aqui está pregando para judeus, né? Apesar do foco aqui não ser a cura, né? Apesar de não ser a cura aqui, o foco é a salvação, né? E em duas passagens ele fala de salvação. No verso 11 ele fala da salvação dos gentios, aqueles que um dia creriam no seu nome, né? E essa é a prova de que Jesus está falando da fé aqui, que, né, de todo aquele que iria crer no nome dele. E aqui ele reconheceu essa fé,
do centurião, mas também fala do julgamento futuro de Israel. E aqui Cristo, na mesma passagem, ele traz aqui um alerta, né? Na mesma hora em que ele fala que muitos iriam crer no nome dele, do Oriente e do Ocidente, né? No mesmo capítulo, aquele alerta para aqueles, né? Em relação a quem ele estava falando, que justamente eram os próprios judeus, né? Que um dia, ele profetiza aqui que muitos um dia seriam lançados para fora, né? Então o assunto principal aqui se refere à incredulidade, né? Em muitas passagens a palavra de Deus ela enfoca na incredulidade, gente. O ser humano não tem poder para se salvar, né? Nós não temos poder para se salvar. A salvação é obra dele, de Cristo, né? Eu tenho certeza que no momento em que o centurião ele proferiu estas palavras aqui para o Senhor Jesus, no mesmo momento ele foi salvo, né? Quando Cristo diz que não viu nenhuma fé tamanha em Israel, aqui ele já foi selado, aqui ele já foi salvo pela graça, porque aqui o centurião ele reconheceu que Cristo era Senhor e Salvador, não é? Então Hebreus prova isso, né? O livro de Hebreus no capítulo 13 ele prova isso, né? Ele nos alerta a respeito da incredulidade quando diz assim no verso 18 ao 19: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Mais uma vez aqui a palavra fala de incredulidade, não é? Então, gente, fica essa reflexão, né? Essa passagem aqui sobre esse capítulo 8 de Mateus, certo? Para que possamos sempre estar firmes, com a nossa fé firme, né? A palavra nos manda ser firmes, sede firmes em relação à nossa fé, gente. O diabo está preocupado mais qualquer outra coisa, ele está preocupado com a nossa fé. O diabo ele quer nos desviar da nossa fé, nos fazer deixar de crer que Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. É aquele que tinha que vir um dia para retirar o nosso pecado, né? E nos fazer, sim, aí sim, sermos merecedores de entrar com ousadia, como a palavra diz, no trono da graça. Então, gente, cuidado com as falsas religiões, né? Tudo que nós ouvirmos e vermos, nós temos que filtrar através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso filtro, gente, para nós lutarmos e termos capacidade para vencermos toda e qualquer heresia e falsa religião, tá bom? Porque vivemos em tempos muito difíceis, né? Um tempo de extremo relativismo, né? E um tempo que está já se guiando, né, para o surgimento da apostasia, né? Que, como está escrito lá na 2 Tessalonicenses, né, no capítulo 2, como Paulo nos alerta, né, que a vinda do anticristo não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Então, gente, esse vídeo que eu faço também é um alerta para que nós possamos estar assim sempre com a nossa fé firmada na palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus é a nossa lâmpada, é aquela que consegue iluminar toda e qualquer negridão em qualquer seita, em qualquer religião ou em qualquer livro que nós venhamos a ler. Nós temos que filtrar tudo aquilo que nós estamos lendo e ouvindo. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.